Era um amor proibido. Ela de uma família rica, ele de uma família pobre. A família da moça não queria que eles ficassem juntos. Mesmo assim, eles ficaram. A história de hoje é do casal Jesse e Mitu, que aconteceu lá na Índia. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui no canal onde eu conto casos estranhos. Há mais de um ano atrás eu fiquei sabendo de um caso que aconteceu na Índia, que o marido tentou matar a esposa através de cobras. E aí eu tinha colocado lá no meu caderninho que eu ia fazer esse caso, e aí o que aconteceu? Eu não fiz e outros canais fizeram, né? Então eu queria trazer alguma coisa da Índia e eu achei esse caso. Aí eu achei muito interessante, pesquisei, demorei pra fazer o roteiro porque, diferente de casos americanos ou ingleses que a gente acha fácil informações, esse foi bem difícil. Se não fosse um caso que aconteceu com pessoas canadenses, a gente nem saberia de nada disso, tá? Só que aí vamos por parte. Eu já vou deixar aqui anotado o início realmente da história, porque antes eu queria falar pra vocês que hoje tá frio demais. Gente do céu, como tá frio aqui nesse dia da gravação. E pra esquentar meu coraçãozinho, só vocês, né? Então hoje eu queria agradecer a 6 pessoas que estão sempre presentes aqui no canal, pessoas antigas já no canal ou pessoas novas. Posso deixar de agradecer, né? Porque se não fossem vocês, eu estaria falando sozinha aqui. Então eu queria agradecer a Jasumi Oshiro, que ela está sempre aqui comentando ao canal e ela está aqui há 1 ano. Também, gente, o nome DC, pelo menos era a sigla que estava lá nos meus comentários, que também faz 1 ano que segue o canal. Eu só queria falar, DC, que entre DC e Marvel, eu prefiro Marvel, tá? Mas não fique chateado comigo, continue aqui no canal. Silvana Costa Correia Alves, também muito obrigada pela sua presença aqui. E também HH, eu sei que você mudou o nome recentemente, né? Eu lembro da foto, agora você mudou, está HH. Muito obrigada também pelos seus comentários, pela participação. Então, para vocês não reclamarem que eu só citei pessoas antigas aqui no canal, temos também pessoas novas, tá? Eu agradeço a todo mundo mesmo. Se eu não citei seu nome, sinta-se agradecido também. Então, Yugi Juig, não sei se é assim que se fala, tá? Muito obrigada, você está há 2 meses aqui no canal. E obrigada a Silvia Santos, que está aqui inscrita há 1 semana. E como eu já falei para vocês, obrigada a todo mundo, né? Agora, aproveitando, né, que já esquentamos um pouquinho o meu coração, então vamos lá que o caso de hoje é da Jessie Sidur. Eu vou falar a pronúncia dos nomes deles de acordo com os documentários que eu vi lá do Canadá e de reportagens de lá. Então, provavelmente não é a forma correta, mas é a forma que eu mais escutei. Alguns nomes são bem complicados, então eu vou acabar citando para não confundir aqui na história a tia, a mãe, o tio, o amigo do tio, e aí vocês vão entender conforme a gente vai narrando, tá? Jaswinder Kaur, chamada de Jessie, nasceu em 4 de agosto de 1975 na Colômbia Britânica, no Canadá. A família inteira dela é da Índia, ela foi criada através da cultura da Índia e ela morava em uma cidade chamada Maple Ridge. O que acontece? Essa cidade fica lá no Canadá, tem uma fazenda de plantações de blueberry, né? Que traduzindo é mirtilo. A família dela era governada pelo tio dela, chamado Surjit Singh Badesha. Ele que era o chefão de tudo. E para vocês terem uma noção, como a cidade tinha muito indianos, eles tinham um complexo de casa onde ficava ali toda a família junta e os trabalhadores também. Não necessariamente junta, né? Mas ali na mesma região. Ele também tinha negócios na Índia, então a cidade da Índia, lá, a aldeia deles, era uma aldeia assim que eles eram super bem vistos, né? Porque eles eram ricos e porque eles davam emprego para as pessoas. Então eles pegavam as pessoas, levavam para o Canadá e ajudavam com essa entrada no país, esse visto de trabalhador, enfim, né? Era uma nova vida. Ela estudou na escola local ali, não era uma escola só para indianos, né? Então era todo mundo junto e misturado, e o diretor da escola lembra dela como uma menina super respeitosa, bondosa e muito inteligente. Assim que ela terminou a escola, ela foi para uma escola específica, ela ia estudar estética, ela queria ser esteticista. Em dezembro de 1994, a família foi para a Índia, foram visitar a família materna dela. Quem mandava na família, no negócio, era sempre essa família da parte da mãe dela. Então ela pegou um ônibus, e nesse ônibus
ônibus que ia lá para a aldeia deles estava Sukhwinder Singh Mittu. O apelido dele é Mittu, então eu vou chamar de Mittu. Ele disse que assim que ele viu a Jessie, ele se apaixonou. E ela era muito bonita, estonteante. Aí ele começou a falar um monte de besteira, sabe? Assim, colocar o pé pela cabeça, porque ele não sabia falar corretamente perto dela. Na época, ela tinha 19 anos de idade e ele, de uma família bem pobre, ele jogava kabaddi, que é um esporte que tem lá. Então, ele poderia tentar entrar pela vida profissional, só que acabou mais sendo um hobby para ele. O trabalho dele mesmo era ser motorista de rickshaw, ou seja, né, ele dirigia para pessoas que queriam andar tipo com uma vespinha que tem, que é um transporte bem conhecido lá na Índia. No dia seguinte, a mãe e a tia foram fazer compras, ela acompanhou e ele acabou indo também. No começo ali ninguém se importou muito, porque eles tinham a mesma idade, então eles tinham, né, que conversar mesmo, né? Só que aí eles acabaram se apaixonando. E aí ele percebeu que quando ela deu a xícara de café para ele, isso era uma simbologia bem grande. Então eles começaram a ter um relacionamento escondido da família dela. Ela voltou para o Canadá, continuou lá o curso de estética dela e eles conversavam muito através de telefone. Então foi um romance à distância. Então foram anos assim. Em 1999, a família dela chegou nela e disse que queriam que ela casasse com um homem também rico, e esse homem seria um sócio do tio dela. Ela estava com 24 anos de idade. E o noivo, futuro noivo, tinha 60 anos. E aí, é óbvio que ela não queria, e ela também não queria porque ela estava apaixonada pelo Mittu. Então, o que ela fez? Nesse meio tempo, ela acabou convencendo a mãe a deixá-la voltar para a Índia, né, para rever a família e tal, e acabaram deixando. Quando ela chegou lá, ela voltou a se relacionar com o Mittu, né, continuou o namoro, e aí eles se casaram escondidos em março de 1999. Eles se casaram em uma igreja específica, que essa igreja pode ser frequentada por pessoas de qualquer religião. Então, algumas pessoas sabiam desse relacionamento, por exemplo, uma prima dela e uma amiga dela lá do Canadá. Essa prima sabia, que ela deixava bem claro que ela morria de medo que os pais descobrissem esse relacionamento. Só que assim, algumas pessoas da aldeia sabiam, né? Tanto que tem fotos do casamento deles. Enfim, ela casou em março, em maio de 99, ela voltou para o Canadá. Assim que ela voltou, alguém da aldeia soube e foi lá e contou para a família dela. Aí foi um horror, gente. Ela apanhou muito da mãe. A mãe chegou até a falar para uma prima, né, que assim, que se ela é filha, independente da idade, se ela é filha, se ela tá fazendo coisa errada, se ela está envergonhando a família, ela vai apanhar. E então ela bateu feio na Jessie e proibiu ela de sair de casa. Então ela não podia telefonar para ninguém, ela não podia sair de casa, ela deixou de estudar, ela ficou em confinamento mesmo. Foram vários meses assim. Chegou um determinado dia que a mãe e o tio chegou nela com papéis, pediu para ela assinar aqueles papéis, e aqueles papéis seria para facilitar a entrada do Mittu no Canadá. Só que na verdade não, gente. Naquele papel, ela estava confirmando naquele documento que o Mittu havia sequestrado ela, forçado ela a se casar e que tinha sido tudo à força. Com esse documento lá na Índia, ele foi autuado por sequestro e por forçar um casamento. Então, quando ela soube disso, ela ficou desesperada. Aí já fazia quase um ano que ela estava em confinamento dentro de casa, gente. Ela tinha contato com uma amiga, aí eu acredito que foi essa amiga ou que foi a prima que tinha contato com ela, que viu a situação, teve dó e entrou em contato com a polícia montada do Canadá, e eles foram até lá e ela acabou sendo solta. Aí ela ficou um tempo na casa da amiga, que arrumou o dinheiro para ela, e ela conseguiu comprar uma passagem então para ir para a Índia. Lá na Índia, ela estava morando finalmente com o marido dela, com o Mittu. E assim, ela voltou para a Índia em maio de 2000 e ela também foi direto para a delegacia e ela disse que o que ela tinha assinado era mentira, né? Que a família dela forçou a escrever aquilo, que realmente o Mittu não a sequestrou nem nada.
Então os dois, eles corriam risco de vida. Eles sabiam que a família tinha colocado pessoas para investigá-los, né, para ficar sempre atrás deles. Com medo, eles ficavam mudando, né, de endereço, então eles estavam sempre na casa de um dos parentes do Mitu. Até que ele foi para uma aldeia distante, numa outra cidade, na casa de um tio dele. A Jessie, ela ficava o dia todo dentro de casa e ela não aguentava mais. Ela estava bem feliz deles morando juntos, mas ela queria uma vida normal de recém-casados, né? Então ela convenceu o Mitu a levar ali numa cidade vizinha para tomarem um chá, um café, e eles foram com uma moto que ele tinha. Mesmo o tio dele achando aquilo bem errado, achando que se expor daquele jeito era bem errado. Então eles foram tomar o café. Quando eles estavam voltando para a aldeia do tio, eles viram um carro parado ali no meio da estrada. E aí eles diminuíram a velocidade da moto e aí apareceram pessoas, né, nesse carro, pegaram o Mitu e começaram a usar uma espada nele. Enfim, quando usaram a espada várias vezes, que tinham certeza que ele não ia mais conseguir se levantar, eles deixaram ele jogado lá e levaram a Jessie em um carro. O Mitu, ele lembra que as últimas palavras que ele escutou a esposa falando foi: alguém está tirando a vida dele, gente, alguém me ajude. E ele escutou um dos atacantes falando: ah, esse cara pensa que é o Romeu, então a gente vai deixar ele hoje como o Romeu. O Romeu que ele quis falar é de Romeu e Julieta, que a maioria das pessoas, né, sabe o que aconteceu no final. Então ele ficou jogado lá, o pessoal achou que tinha feito o serviço, né, só que Mitu, ele logo foi encontrado por dois homens que estavam passando ali, viram que ele estava com vida, levaram ele para o hospital, e aí ele estava vivo. Ele estava basicamente em coma, ele estava apagado, só que ele estava vivo. No dia seguinte, o corpo da Jessie foi encontrado jogado em uma vala, ela estava sem vida. Tratando-se de uma cidadã canadense, as investigações na Índia começaram bem rápidas. Mitu, ele se recuperou, só que ele acordou somente 15 dias depois no hospital. E aí ele contou tudo o que aconteceu, as pessoas que ele reconheceu, e pessoas de uma gangue foram presas. No total, ali no começo, foram presas 11 pessoas, e elas foram dando outros nomes, foram falando o que aconteceu, e aí eles disseram o seguinte, que pagaram $50 mil para eles fazerem o que eles fizeram, e quem mandou eles fazerem isso foram duas pessoas, o tio da Jessie e Malkiat Kaur, a mãe da Jessie. Essa informação chegou no Canadá, então algumas pessoas do Canadá, né, quiseram que eles prendessem, né, a polícia de lá prendessem o tio e a mãe. Só que eles falaram que eles não tinham prova, que eles nem podiam investigar um caso que não aconteceu lá, eles não poderiam interferir em um caso que aconteceu na Índia. Só que aí era mentira, porque existe uma lei no Canadá que diz que se foi feita uma conspiração dentro do Canadá, mesmo que seja realizado em outro país, isso é considerado crime. Então, por lei, a polícia deveria sim prender os dois. Só que ela não fez isso. Fora as prisões que a polícia da Índia já tinha feito, ela fez outras duas prisões importantes. Prendeu um homem chamado Darshan, que ele era o braço direito do tio da Jessie, e também prenderam um homem que era um policial corrupto, chamado Joginder Singh, montando o que aconteceu, né? Disseram que o tio lá do Canadá entrou em contato com esse braço direito dele, que vive na Índia, e pediu para ele contratar pessoas para fazer um certo serviço. O serviço seria tirar a vida do Mitu. Então, esse homem, o braço direito, ele entrou em contato com um fotógrafo, e esse fotógrafo conhecia o policial corrupto. Então, o tio saiu do Canadá, foi para a Índia para se encontrar pessoalmente. Então, foram ao encontro pessoalmente o fotógrafo, o policial, o tio e o braço direito. Até que o policial virou e falou assim: olha, dá sim para fazer isso, eu conheço lá o chefe da gangue, ele que vai fazer tudo isso, e se ele fizer em uma jurisdição a qual eu pertenço, é mais fácil ainda, né? Aí sim dá pra gente resolver tudo. Eu acredito que ele
iria de repente até sumir com o corpo, né? Então não teria vítima nenhuma. Depois de tudo isso combinado, o tio voltou para o Canadá e já autorizou o Darshan, o braço direito dele, a pagar já uma quantia de adiantamento. Então em junho de 2000 eles encontraram os dois, fizeram o que acharam que fizeram com o Mitu e eles iam deixar a Jessie na casa de um dos parentes dele e devolver ela para o Canadá logo o mais rápido possível. Só que assim, enquanto eles estavam no carro, a mãe telefonou para um dos raptores e ela conversou com a filha. E a filha disse: eu sei que foi você e eu vou para a polícia o mais rápido possível, assim que eu puder, para falar que foi você que fez isso com o Mitu. Você tirou o amor da minha vida. Então, logo em seguida, ela falou de novo com o raptor e ela deu o sinal para ele: tira a vida dela também. E foi daí onde fizeram. Levaram ela para uma casa abandonada, amarraram ela numa cadeira e usaram uma faca no pescoço dela. E jogaram ela ali numa vala. Eles também descobriram que há registros telefônicos do tio dela, lá do Canadá, com outras pessoas da Índia. 147 ligações, um mês antes do crime ter acontecido, e no mesmo dia também foram várias ligações. Isso sim coloca ele como um conspirador do ocorrido. Então a gente vai pular aí para o ano de 2005. Mitu quer justiça pela morte da esposa dele, só que não houve ainda muita mudança, não houve, por exemplo, o julgamento. Não aconteceu nada com a mãe e com o tio dela, que estão tendo uma vida normal no Canadá. O jornalista acabou encontrando o tio saindo de um templo lá no Canadá e ele pergunta, né, por que aquelas 147 ligações com os envolvidos, e ele falou que não sabe, que não tem como falar daquilo, que não tá entendendo. Um outro repórter chega a perguntar para ele se foi ele que fez aquilo, ele que mandou, ele disse que não. Perguntaram se ele amava a Jessie, ele disse que sim, que amava sim a sobrinha. Para vocês terem noção, em 2005, o que o jornalista descobriu indo até a Índia foi absurdo. Ele disse que dos vários acusados que estavam presos, né, relacionado ao caso, 5 estavam soltos porque pagaram fiança. Mitu estava preso. Sério, gente, ele estava preso já há alguns meses. O que acontece? Ele disse que algumas outras vezes tentaram tirar a vida dele, só que não conseguiram, e ele sabe que era assim, da família da Jessie, porque, né, ele queria justiça, e aí, como não conseguiram, o que fizeram? Uma mulher fez uma denúncia de que havia sido violentada e o violentador era quem? Era o Mitu. Por causa disso, ele estava preso. E lá na Índia, até acontecer o julgamento, esse tipo de crime é inafiançável. Então, ele ia ficar lá mesmo. Quando um outro jornalista do Canadá viu isso, esse jornalista escreveu um livro. O nome do livro era Justiça para Jessie. Ele entrou em contato com advogados, ele contratou pessoas e aí ele conseguiu que o Mitu fosse solto. Por quê? Porque a moça resolveu chegar na delegacia e falar que pediram para ela inventar aquela história. E quem que pediu para ela inventar aquela história? Um homem que era o empregador dela. E esse homem se chamava Darshan. É, gente, o braço direito do tio da Jessie. Então, Mitu finalmente foi solto e finalmente aconteceu o julgamento desse caso. Na Índia não existe nenhuma penalidade se você inventou uma história. A moça lá inventou que houve essa violação, só que ia estar tudo bem para ela, sabe? Não tem nenhuma penalidade. Então, as coisas vão acontecendo lá. Em outubro de 2005, 7 pessoas receberam a prisão perpétua pelo que aconteceu com a Jessie. Entre eles, o policial corrupto, o homem que realmente fez aquilo, né, no pescoço dela, e também o Darshan, né, que é o braço direito, que foi quem organizou tudo e quem pagou os homens. Enquanto isso, lá no Canadá, a mãe e o tio continuavam livres com a vida normal. Gente, é um absurdo, né? Além do livro que abriu os olhos para muitas pessoas que não conheciam o caso, então esse caso ficou conhecido lá no Canadá, fizeram um abaixo-assinado. O diretor da escola que a Jessie estudava, ele, desde sempre, quando aconteceu isso, ele mandava e-mails, mandava carta para a polícia, né, fazer alguma coisa, até que a polícia continuava falando que não podia fazer nada, só que eles começaram a aceitar que realmente poderia ter um crime. Então, o que a Índia queria? Que eles extraditassem os dois. Então, o julgamento teria que acontecer lá na Índia. Sabe o braço direito, o Darshan?
Pois é, em 2012, pessoas começaram a falar pro jornalista, que era o único que fazia esse tipo de reportagem sobre esse caso, falaram pra ele que Darshan estava lá no Canadá. Aí ele achou estranho, né? Ele entrou em contato com algumas pessoas e eles falavam que não, que Darshan não estava no Canadá, que Darshan estava na Índia. E o jornalista entrou em contato com a polícia da Índia e descobriu que Darshan havia sido solto. Mas assim, se ele foi acusado e recebeu a pena de prisão perpétua, como que ele foi solto, né? Pois é, ele foi solto em 2009. Ele recebeu do Supremo Tribunal da Índia o direito a pagar uma fiança. E ele pagou e estava solto. Descobriram também que a filha dele, que mora lá no Canadá, patrocinou a ida dele, né, da Índia para o Canadá. E aí eles acabaram mentindo em um formulário. O formulário não aceita pessoas que cometeram crime, né? Então responderam que ele não cometeu crime. Só que assim, alguém investigou? Não, ninguém investigou. Aí o cara, né, estava lá no Canadá, apesar de todo mundo falar que ele não estava. Um indiano que escreveu aquele livro, Justiça para Jesse, ele foi no templo, né, ele pôde entrar no templo, enfim, ele acabou se camuflando ali com as outras pessoas, e ele disse que sim, que tinha um homem lá muito parecido com o Darshan, só que já estava com a barba branca. Aí vocês não sabem, meses depois disso ter acontecido, ele voltou para a Índia, e aí ele começou a aparecer na aldeia. Aí ele deu uma entrevista pro jornalista, e ele falou pro jornalista que nunca saiu da Índia, só que ele saiu da aldeia, né, porque não queria estar lá, né? Não queria que as pessoas procurassem, enfim, queria ficar mais escondido. Só que aí logo ele não tinha mais motivo para se esconder, porque dia 16 de abril de 2015 ele foi considerado inocente. A Suprema Corte da Índia absolveu ele. Pois é, apagaram o nome dele relacionado ao caso com o da Jesse. Ele não era nem mais um criminoso. Bom, agora vamos falar do Me Too. Ele teve altos e baixos, ele foi preso naquela época, né, por violentar a moça que ele não violentou. O irmão dele foi preso por relacionamento com drogas, só que na verdade foi tudo uma mentira. Ele disse que várias vezes tentaram tirar a vida dele e que em 2012 a família da Jesse ofereceu uma quantia enorme de dinheiro para ele e também terras para ele, para que ele esquecesse o caso, para que ele não fosse mais atrás disso, para que ele não fosse testemunha, né, nos julgamentos, enfim, para que ele deixasse para lá. Só que ele não aceitou. E a família dele também queria que ele encontrasse uma outra mulher para casar. Várias vezes disse pra ele que ele precisava casar, só que ele nunca quis, né? Ele falou que o grande amor da vida dele era a Jesse, que o que ele só queria era a justiça e não queria, né, ter família, outra mulher, nada disso. Então vamos falar um pouquinho do tio e da mãe da Jesse. O crime aconteceu em junho de 2000, em maio de 2002, a polícia indiana entrou em contato com o governo canadense para extraditar os dois. O Canadá não aceitou. Em 2005, a Índia tentou novamente essa extradição e o Canadá negou novamente, até que começou a ter aquele barulho, né? Os jornalistas, as pessoas falando, o diretor da escola, né? Então, finalmente, o Canadá começou a entender que estava errando. Então, finalmente, em 6 de janeiro de 2012, a polícia canadense prende o tio e a mãe da Jesse. Em maio de 2014, finalmente eles vão ser extraditados para a Índia, só que naquele mesmo ano houve uma apelação, então isso foi cancelado. Em 2017, isso acontece de novo. Primeiro, eles autorizam a enviar os dois para a Índia, só que depois, por outra apelação, isso cai. E finalmente, em dezembro de 2018, a apelação que o tio e que a mãe pediu foram negados. Então, com isso, finalmente, o Canadá ia extraditar os dois para a Índia. Dia 24 de janeiro de 2019, os dois chegam na Índia e no dia seguinte eles vão ao tribunal se apresentar. Lá eles estão com uma sacola preta no rosto e muito se questionou, né, por que eles não estavam aparecendo, se foi de repente um pedido que o governo canadense fez, né, para isso acontecer lá na Índia, só que depois descobriram que não foi isso, eles mesmos não quiseram mostrar os rostos, então os dois estavam finalmente presos lá na Índia, né.
Então eles estavam presos desde janeiro de 2012 no Canadá e agora desde janeiro de 2019 na Índia. Só iam esperar a data do julgamento. Quase 2 anos depois deles terem chegado lá, a mãe dela conseguiu ser solta sob fiança. Eles falaram que o tempo de serviço que ela já estava presa lá no Canadá e também na Índia já era um tempo de serviço grande, que considerando a idade dela, ela já teria que estar solta, então ela foi solta sob fiança. Só que ela não poderia voltar para o Canadá, né? Ela estava com o passaporte retido, então ela continuou vivendo na aldeia que o Mitu mora, porque, né, eles são todos ali da mesma aldeia. Em novembro de 2021, houve o julgamento, então houve uma audiência, pelo menos, né, e aí finalmente o Mitu, ele pôde ir cara a cara e dar o testemunho dele e poder ver o tio e a mãe da Jessie, assim, olho no olho e falar tudo o que tinha acontecido. O tio e a mãe disse sim que negaram o casamento porque ele era de uma família mais pobre, mas que de forma alguma mandou tirarem a vida dele e nem dela. O advogado de defesa disse que o Mitu, ele não sabia dar várias respostas. Gente, mas se passaram o quê? 21 anos, né? E aí, como ele não dava respostas com uma certa precisão, aquilo lá poderia diminuir a credibilidade dele. Então, houve essa audiência, só que eu não sei como que funciona, né? O julgamento lá na Índia. A mãe continuou solta lá na aldeia e o tio continuou preso. Em janeiro de 2022, morreu no Canadá o diretor da escola que lutou tanto para haver justiça no caso da Jessie, o que foi uma perda muito sentida, né, para quem queria justiça. Em março de 2022, agora, o tio da Jessie foi solto sob fiança. Ele já tinha 75 anos de idade e também utilizaram o mesmo argumento que utilizaram no caso da mãe da Jessie, né? Ele já tinha cumprido um tempo de pena lá no Canadá e também na própria Índia, né? Então ele ia esperar o julgamento, o que viesse a acontecer em liberdade. E aí, gente, deixa eu só falar pra vocês. Eu mostrei aí pra vocês as fotos do Mitu quando ele estava indo dar o depoimento dele. Não sei se vocês perceberam, ele estava bem perto de um guarda. Na verdade, ele tinha sido preso novamente. Pois é. Então, ele disse que mais uma vez ele caiu no golpe da família da Jessie. Acabaram encontrando ele com drogas, né? Ou colocaram drogas ali, não foi uma coisa assim que ele não pôde explicar, mas o que o advogado dele disse foi, ele estava preso por portar drogas. Mais uma fraude. E aí a gente já vê de novo, né, aquele mesmo caso em 2005, né, quando ele estava preso e quando os 5 acusados estavam soltos sob fiança. E nesse caso, né, o tio e a mãe soltos, vivendo na aldeia que ele também morava, só que ele preso. E aí, esse caso, ele foi encerrado. As únicas pessoas que realmente estão presas lá, ficaram presas em prisão perpétua, foram as pessoas realmente relacionadas com o crime. As pessoas que mandaram, que conspiraram, estão soltas. Então, o braço direito foi solto, depois a mãe e depois o tio. Porque esse crime lá foi enquadrado como crime de honra, ou seja, ela casou-se contra a vontade da família. Tudo bem, eles conspiraram, só que não foi errado, sabe? Então foi mais ou menos isso que a justiça de lá alegou. Então, assim, claro que as pessoas que seguiram esse caso, que seguem esse caso, os advogados, os jornalistas, eles sabem que realmente isso não foi um crime de honra, né? Que na verdade, assim, foi por ganância, foi tudo relacionado com dinheiro, porque o Mitu teria direito ao dinheiro da esposa, né? Então tem esse lado, e tem principalmente o lado que eles queriam casá-la com um homem muito mais rico, velho, né? Para a idade dela, velho, muito mais rico, só que era um sócio também, então era tudo negócios. Infelizmente, a justiça lá foi feita, mas a gente sabe que não foi feita. Mitu continua preso. Logo, logo, né, os dois, o tio e a mãe, já devem estar indo, se já não estão, eu não achei nada, se já não estão no Canadá, continuando a vida deles normalmente, utilizando todo o dinheiro da família milionária. Então é isso, gente, esse é mais um caso triste de hoje, né? Muitas pessoas perguntam porque eu faço muitos casos lá dos Estados Unidos, não faço de repente até aqui mesmo do Brasil. Só que assim, justiça mesmo, né, que a gente vê que tem prisão perpétua e tal,
que a prisão perpétua, normalmente, até o resto da vida, né, do criminoso, é lá nos Estados Unidos, né? Então, a gente relatar um caso desses, assim, que eles conseguem mudar tanto, né? Quem tem dinheiro consegue mudar tanto as coisas que quem é o inocente agora está preso, sabe, gente? Não tem justiça nisso, né? Então, isso acaba revoltando. Mas, enfim, infelizmente, isso acontece em muitos lugares do mundo que a gente nem sabe, né? E que acontece muito. Na Índia, hoje, as pessoas estão divulgando mais. Porém, tem outros casos aí, né? Que, infelizmente, a gente nem sabe. Eu vejo, então, vocês num próximo caso, tá, gente? Porque eu vou pra baixo do cobertor. Tchau!